Saudações a todos. Bem-vindos ao Blockbuster. E hoje a gente tá aqui pra falar de uma sequência que chegou até bem rápido, né? Menos de 7 meses depois do seu filme anterior, vamos falar de Extermínio, Tempo dos Ossos, que é a sequência direta de Extermínio, a Evolução. É o primeiro filme que a gente vê no cinema em 2026 e que a gente traz aqui pro canal. Vem com a gente. Are you ready? A gente tem aqui o quarto filme dessa franquia que iniciou lá em 2002 com Extermínio, protagonizado por Cillian Murphy. Aqui a gente tem uma sequência absolutamente direta do filme anterior, lançado no ano passado. Os eventos que realmente começam logo depois da narrativa finalizada em Extermínio e Evolução. E claramente é um filme mais episódico, já que a gente está falando de uma jornada de 3 etapas, né? Já foi estabelecido que essa nova fase da franquia se estabeleceria em 3 filmes. Então, como a gente está no segundo, a gente vê mais um passo dessa jornada. Mas eu acredito que isso não favoreceu demais o filme, porque torna ele episódico demais e a narrativa se estende, né? Esse recorte da narrativa se estende demais, enchendo linguiça em algumas coisas que não precisavam. Talvez se os eventos tivessem sido enxutos e encaixados no filme anterior, talvez teria tido um filme maior, um pouco mais épico, mais dinâmico. A principal mudança está na direção. Nia da Costa, de As Marvels e A Lenda de Kenman, assume o lugar que antes estava com Danny Boyle. Isso também traz uma alteração de tom no filme. O anterior era um filme de ação com elementos de terror. Aqui a gente tem um filme de terror com elementos de ação e suspense, que é bem diferente do anterior. E o terror aqui, justamente, ele se ancora em 2 alicerces principais, que são a grafia, ou seja, o gore, né? E o suspense mesmo, né? A tensão palpável de algumas cenas. E ambos são executados pelo grupo dos Jimmys, que são os grandes vilões desse filme, e a gente já vai chegar lá para falar dele. E a direção é responsável por trazer esses elementos e colocar como uma ameaça, uma urgência e um desconforto diante de toda a história que o filme está contando. Alex Garland retorna ao roteiro, ele se permite aqui abusar de ideias completamente extravagantes. E isso traz um exagero para a narrativa muito interessante. E a execução desse absurdismo acaba sendo muito envolvente. Pois é, um dos principais pontos positivos a favor do filme é justamente como ele explora e expande um pouco mais a mitologia daquele mundo, daquela infecção, né? Num apocalipse zumbi, que é o que é basicamente essa franquia, você às vezes tem muitas limitações, então é interessante ver como que as obras exploram, né, até onde os infectados vão, como eles evoluem, né? O primeiro filme dessa nova trilogia já tinha mostrado bastante isso e esse dá um passo ainda mais significativo, apresentando elementos corajosos que evoluem a narrativa e que a gente deve ver lá na frente sendo mais explorados e que são muito interessantes. Ainda assim, o filme se arrasta por vários momentos e tem algumas cenas que parecem que estão ali para cumprir um buraco, uma duração pré-definida, para que a narrativa maior que eles queiram contar alcance 3 filmes. O que reforça ainda mais a minha teoria de que se tivesse juntado esse filme com o primeiro, teria ficado, melhor. Trying to predict the future is a discouraging and hazardous occupation. Então, como a gente já tinha adiantado brevemente, né, os grandes vilões desse filme seriam aí o culto dos Jimmys, que foi rapidamente apresentado no final polêmico e divisivo lá do Extermínio e Evolução. Muito falado, né? No passado. Pois é, foi muito comentado, mas agora a gente tem de fato um desenvolvimento deles e eles são quem movem ali basicamente a narrativa como os antagonistas. O líder, que é o verdadeiro Jimmy, ele atua como um líder carismático, convencendo seus seguidores de que eles são dedos do pai dele, que seria para ele ali o diabo. E esse comentário que o filme faz é muito interessante. E a presença desse culto é o que intensifica a sensação de terror, paranoia, desconforto ao longo de todo o filme. E isso acaba trazendo uma das mensagens mais clássicas de apocalipses nos filmes, principalmente apocalipse zumbis. Que às vezes os verdadeiros monstros não são aqueles que a infecção, né, ou o vírus cria, mas sim os humanos que restaram naquele mundo. E o roteiro usa esse elemento de inverter os papéis dos humanos com os zumbis na narrativa para falar sobre crença, né, em como ela te ajuda ou não, ou te prejudica durante o apocalipse. E como a gente bem citou no nosso último vídeo, né, de Vivo ou Morto no Mistério Knives Out, esse filme vem falar de um tema parecido, que é como a fé pode ser usada para o mal dependendo de quem a propaga. Essa camada temática é o que acaba fortalecendo o impacto do filme. Antes da gente continuar, já deixe seu like, já deixe seu comentário sobre o que você achou do vídeo e se inscreva aqui no canal se você não for inscrito. Pois é, a gente também tá no Instagram, no TikTok, ambos @blockbusteroficial, ou você pode encontrar aqui na descrição. Siga a gente lá que sempre sai muita coisa, principalmente notícias, né? No Instagram tá muito movimentado com muita coisa, o ano começou com tudo, então tem bastante coisa para ser atualizada. Segue a gente lá. O jovem Ralph Williams retorna do filme anterior como Spike e apresenta uma atuação muito envolvente e muito segura. Ele se mostra bem
amedrontado pela situação de perigo que ele é colocado. Esse menino é bom, tem que ficar de olho nele. Sim. Já o outro destaque desse filme é o Jack O'Connell, que representa ali o papel do líder do culto, né? Um líder satânico e bem maluco, assim, num papel até bem hipnotizante. É um personagem que, por mais que você crie antipatia pelas situações que ele causa, ele te deixa com muito interesse. Você quer entender qual é a desse personagem, qual vai ser o próximo passo dele. E o Jack O'Connell manda bem demais num papel que é até muito parecido com o que ele teve lá em Pecadores, né? Líder de um culto, meio estranho, assim. Acho que ele tá se encontrando aí com um estilo de papel que ele vai se dar muito bem no cinema. A gente ouviu sobre uma festa. E como último destaque do elenco, a gente tem o Ralph Fiennes, que retorna também, mas ele claramente está se divertindo muito mais, né? Eu diria que ele é até o protagonista desse filme. E também o arco narrativo dele é o responsável por ter os momentos mais calmos do filme, mais intrigantes em relação à trama grande que o filme está querendo contar. E por mais que o ritmo das cenas dele seja um pouco mais lento, é onde tem o maior impacto narrativo, igual a gente falou lá. Esse filme, ele evolui muito a mitologia, justamente no arco do Ralph Fiennes, por causa das descobertas que ele faz ali na narrativa dele. Também é mais um personagem hipnotizante desse filme, e ele tá claramente se divertindo muito. Indo agora pro saldo final, esse filme tá um pouco atrás do anterior para mim, que me provocou um pouco mais, me entreteve mais ao mesmo tempo. Esse aqui ele traz uma ousadia, mas essa ousadia também traz alguns pontos negativos de enrolação, como a gente citou durante esse vídeo. Ainda assim, ele é um terror moderno que cumpre bem o seu papel de ponte entre o filme anterior e o que a gente vai ver no próximo filme. Bom, o meu saldo final é muito parecido, apesar do peso ser um pouco diferente. Eu já não tinha achado o filme anterior lá grandes coisas, mas me diverti um pouco mais do que esse também. Sei que esse aqui teve algumas decisões narrativas muito legais, que eu realmente gostei de ver, se arriscaram, foram corajosos ali no que tange esse universo de zumbis. Tiveram cenas legais de suspense que me deixaram quase na ponta da cadeira, mas no geral, de fato, é um filme muito enrolado, encheção de linguiça, e que, como eu falei lá no início, é episódico. Ele é feito como um passo na jornada para o próximo filme. Isso acaba me deixando mais ansioso para o próximo filme do que satisfeito com esse. Até porque a gente fez um vídeo aqui sem spoilers, mas que acontece coisa no final que nos deixa ainda mais intrigado, né? A evolução narrativa nesse filme foi muito boa, só que o que nos intriga ainda mais são os momentos finais. Até então a gente teve 4 filmes na franquia. Em quarto lugar, para mim, está o Extermínio 2. Em terceiro lugar está esse filme que a gente comentou hoje. Em segundo, o original. E, para surpresa de alguns, o primeiro colocado para mim é o do ano passado, Extermínio a Evolução. Bom, o meu ranking é quase igual. Por último, Extermínio 2, que realmente é o mais fraco da franquia. Eu acho que isso é quase unânime. Em terceiro, o filme de hoje, né? Extermínio o Tempo dos Ossos. Em segundo, aí vem a diferença. Vem o do ano passado. E em primeiro, para mim, vem o primeiro filme, que eu acho insuperável ainda. Por mais que ele tenha sido gravado com uma batata, eu acho que ele é muito bom, a narrativa é muito boa. E talvez até esse estilo original e até esse estilo um pouco mais pobre de produção, né, que a gente sabe que o filme enfrentou algumas dificuldades na época, acho que trazem até um charme, né, já que a gente tá falando de um mundo sujo ali, de infecção e tudo mais, acho que acaba virando cult. Então, esse é meu ranking. Mas e você, já assistiu o filme, gostou? O que você acha da franquia Extermínio, desses filmes de zumbi? Você acha que a franquia trouxe uma renovação para esse gênero? Enfim, comenta tudo aqui embaixo que a gente vai estar lendo e quer saber a opinião de vocês. Também se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou do vídeo e também segue a gente no TikTok e no Instagram, onde a gente posta vários conteúdos de notícias, reviews e muito mais. E 2026 começou com tudo, galera. O nosso primeiro vídeo do ano, a gente conta com vocês ao longo desse ano. Tem muita coisa boa pra vir, filmes, séries, e esse é só o primeiro. Se você quer dar uma olhadinha no que tem aí pra esse ano, que a gente teve de expectativas, confere o nosso penúltimo episódio de podcast, Blockbuster 99, a gente fala das expectativas. Lá você vai ter um gostinho de tudo que a gente vai trazer aqui ao longo dos meses. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Pô, acabei de ter um insight, mas aí vai ser só entre nós, o autor não vai nem entender. Lembra que eu falei que o filme anterior devia ter se chamado Tempo de Ossos? E esse devia se chamar Evolução. Porque nesse acontece uma verdadeira evolução. Não. Nesse acontece uma verdadeira evolução. Você sabe do que eu tô falando, não vou falar pra não dar spoiler, mas não faz sentido. Aham.